Eu não sou especialista em palavras nessa questão de leis, mas existem as leis, eu colocaria, vocês podem me ajudar, como leis básicas, né? Leis que não podem mudar, né? Tem um nome, eu sempre ouço no Supremo Tribunal alguns falando que a Constituição tem leis que não podem Cláusula mudar. pétrea. É, Algumas cláusula cláusulas pétreas. pétrea, isso mesmo. Garantia, Então, direito à vida, né? garantias fundamentais, né? São o básico para que possa sobreviver o ser humano e viver, né? E aí você faz outras leis de proteção aos grupos minoritários, aos grupos mais fracos. Por exemplo, existem leis específicas para índios, né? Que é um grupo minoritário que teoricamente ou basicamente são os verdadeiros donos desta terra, né? E aí você vê outras questões. Algumas a gente não concorda, né? Porque o homem, nas suas interpretações, eles acabam modificando o real valor. Por exemplo, nós temos o Da criança e estatuto do adolescente. menor e da criança e do menor, né? Então, esse estatuto aí, a gente sabe que nasceu com um objetivo lindo, né? Foi até uma política capixaba que esteve à frente disso daí, mas ela acabou sendo modificada, alterada, acabando até protegendo aqueles mal intencionados querendo se valer da lei para fazer o que é errado. Não estou falando que a lei é errada. Às vezes o mau uso da lei que é errado. A lei friamente no papel, ela é correta. O problema é que eu não sei se vocês já viram isso, é uma linha que eu já ouvi muitos professores da área de direito falando, né? Quanto mais você especifica uma lei, mais você dá exceções ou brechas nesta lei, né? Então, se você fala ali isso, quer dizer, ela não pega outra gama, então acaba sendo. Então, a lei é muito complicada. E Deus deixou as suas leis, só que Deus é um Deus perfeito. Será que Deus, né, ele, na sua perfeição, ele trouxe leis prejudiciais a nós? Né? Só passar aqui, lembrando que nós estudamos, só relembrando aqui na semana passada, sobre o juízo, que depois que Jesus subiu ao céu, ele foi atuar no santuário. Lembra que nós estudamos sobre o santuário, que existe um santuário no céu, e lá em Daniel fala de até 2300 tarde de manhã o santuário seria purificado, né? E vimos que tarde de manhã quer dizer dia, ano, então 2300 anos, e dado o início da restauração de Israel, ele chega na data 22 de outubro de 1854, onde Jesus ele passa do lugar santo para o santíssimo, para além de interceder, ele começa a ser o nosso juiz. Então Jesus começa a julgar, e vimos que Deus já está julgando aqueles que morreram, e nós estamos sendo julgados, mas ainda quando estamos vivos, ainda temos chance de mudar. As três fases do juízo, né? E dentro da lei de direito de um tribunal, tem que haver uma investigação, tem que haver a colaboração de provas ou a comprovação das provas, e aí depois analisada ali a execução do que foi investigado e foi comprovado, né? Então Deus vai julgar todas as coisas e todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação, nós dizemos isso, né? Para aqueles que aceitam a Cristo, não há condenação. Para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aceitam a Cristo. Já aqueles que não aceitam, já estão condenados. Sobre as leis, nós vamos ver aqui então hoje, já na primeira pergunta, e nós vamos ver sobre as leis civis, nós vamos ver as leis de saúde, qual era o objetivo, com as leis cerimoniais, né, o sacrifício que acontecia no santuário, e as leis morais, como os 10 mandamentos, que Deus deixou ali, escreveu com o próprio dedo em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, ele voltou a escrever. Lembra que as tábuas foram quebradas por Moisés, pois Israel estava ali se prostituindo. Moisés quebrou as tábuas e Deus escreveu novamente nessas tábuas, e essa repetição está em Deuteronômio capítulo 5. E o que eu li no começo, sábio, justo e amoroso como é Deus, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos, sua conduta diante dele. A lei não existe para tolher ou para suprimir as nossas liberdades, mas ao contrário, para ampliar o significado e aclarar o nosso sentido sobre aquilo que é melhor e vivemos melhor aqui nessa terra. Então vamos à nossa primeira pergunta: que tipos de lei encontramos na Bíblia? Já falamos, mas vamos ver os textos bíblicos.
Êxodo 21 e 22, né? Nós temos em Levítico 1, verso 4, e Êxodo capítulo 11, e Êxodo capítulo 20 a 3:17. São capítulos enormes, vocês depois podem ler com calma. Nós temos aí 2 capítulos em Êxodo 21 e 22. Reparem que a lei de Deus moral ela foi dada no capítulo 20. As leis civis e leis de proteção que regiam Israel foi dada no capítulo 21 e 22 de Êxodo. Nós temos as leis cerimoniais no capítulo 1 e 4 de Levítico, que são as leis para um grupo especial de pessoas, que era a tribo de Levi, que fazia todo o ritual espiritual, e as leis de saúde no capítulo 11 de Levítico. Não podemos confundir quem escreveu as leis e nem usar textos, presta bem atenção, isso aqui é importante, porque nós temos que separar as leis. Você não pode julgar uma criança com as leis de adulto, por isso que existe o estatuto do menor, ou o estatuto da criança, né? Do adolescente. Você não pode julgar um índio pelas leis normais nossas. Você não pode julgar um oficial da justiça, um militar, quer seja dos 3 campos, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, eles têm as próprias leis, os próprios tribunais, né? Então, nós não podemos confundir as leis. E a Bíblia também tem diversos tipos de leis com objetivos diferentes. Então, nós não podemos usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral. Ao contrário também, não podemos pegar um texto da lei de saúde para explicar a lei cerimonial. Cada uma tem que ser explicado dentro do seu próprio contexto, né? E é o que nós vamos tentar ver um pouco isso daí, né? Dúvida nessa primeira pergunta? O texto são longos, eu não coloquei aqui, então você pode ler depois esses textos aí, separar, você tem aí no seu papelzinho, vai te ajudar muito você depois ver, você perceber as diferenças de leis que existem. Por exemplo, existia uma lei de saúde para Israel quando saiu do Egito, e é interessante quando a gente lê na Bíblia isso, e você às vezes lê tão rápido, a gente não percebe essas coisas, mas lá fala que o israelita, quando ele fosse fazer as suas necessidades, ele tinha que sair do arraial, cavar um buraco, fazer e enterrar. Olha que lei sanitária à frente do seu tempo que Deus deixou para Israel. Uma lei sobre saúde. Agora imagina, mais ou menos 1 milhão de pessoas saindo do Egito, alguns calculam 1,5 milhão de israelitas saindo do Egito, vivendo junto ali, indo pelo deserto por 40 anos até chegar em Canaã, terrestre que eles foram, e não existisse essa lei. Então eles iam para onde fazer suas necessidades? Iam fazer na rua, em qualquer lugar. Era um povo escravo. Eles não tinham esses costumes, e Deus deixou uma lei, olha, vocês vão fazer dessa maneira, vocês vão fazer assim. Como é que Deus ele deixou específico cada uma delas. Vamos verdadeiro ou falso? A lei cerimonial ela estava relacionada com o santuário. E a gente já estudou como era o santuário e tudo, mas como era essa lei em relação ao santuário? Hebreus 9, verso 1 a 5. Quem pode ler para nós aí? Hebreus 9, 1 a 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná. O bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Então nós podemos ver aí a divisão do santuário em dois pontos. Nós temos a divisão do santuário no primeiro ambiente, que nós tínhamos ali uma mesa com os pães, né, como foi lido ali. Nós tínhamos ali o candeeiro. Então nós temos aqui o candeeiro, a mesa, né? O candeeiro era onde estava
as velas, a luz que representava o Espírito Santo, a mesa dos pães, né? E depois nós temos no lugar santíssimo um altar, uma arca da aliança, onde tinha o maná, onde tinha as leis de Deus e onde tinha um cajado que tinha florescido de Arão. Então vamos lá. O santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo, certo? Certíssimo, verdadeiro. O pátio, fora desses dois ambientes, que a gente não leu, mas está ali. O pátio era um lugar reservado para o povo, sim, onde o povo entrava no comecinho do pátio, levava a ovelha e matava a ovelha ali, era a imolação da ovelha. Então nós temos ali, nesse local, o altar, no pátio onde o povo entrava, verdadeiro. O ritual do santuário era regido por que lei? Era a lei de saúde? Eram as leis morais de Deus? Eram leis civis? Não. Era voltado para a lei cerimonial. Era uma cerimônia, né, que representava o perdão dos pecados. Para que alguém pudesse ser perdoado, ele tinha que praticar uma cerimônia. Então existiam as leis que regiam essa cerimônia. Por exemplo, você vai numa igreja, a sua igreja que você frequenta, ou você vai em qualquer outra igreja visitar, você percebe que existe uma normativa como funciona aquela igreja. Não como fosse uma lei, mas como se fosse um estabelecimento de normas, né? Olha, primeiro você canta, depois você ora, depois você tem uma música especial, depois você tem a mensagem. Então tem umas normativas de leis. E o santuário era regido, então, pela lei cerimonial. Vamos continuar. Com a morte de Cristo, e o santuário apontava para Cristo, a morte dos cordeiros apontavam para Cristo, o que deveria ocorrer com a lei cerimonial? Vamos ver 3 versos aí. Daniel 9, 27. Quem pode ler para nós? Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, para acessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha aqui, então, o primeiro texto, Daniel 9, 27. Nós vemos aqui, fará cessar, irá terminar o sacrifício e a oferta de manjares, né? Já temos a resposta bem clara. Vamos no próximo aqui, Efésios capítulo 2, versículo 15. Quem pode ler? Falando sobre a lei cerimonial. Aboliu na sua carne. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então aqui termina, faz uma abolição, né? Uma soltura ou um término na sua carne. O que é carne? Na morte de Cristo, quando Cristo deu a sua carne, a sua vida. A lei dos mandamentos. Mas que lei é essa dos mandamentos? Quais são esses mandamentos? Será que são os mandamentos que Deus deu lá em Êxodo capítulo 20? Serão as leis de saúde? Serão as leis civis ou as leis cerimoniais? Aí diz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O quê? Então, na morte de Cristo, qual era a lei que apontava para a morte de Cristo? As leis civis apontavam para a morte de Cristo? Não. As leis de saúde apontavam para a morte de Cristo? Não. As leis morais de Deus, os 10 mandamentos, apontavam para a morte de Cristo? Não. A lei que apontava para a morte de Cristo e que foi abolida na morte de Cristo eram as leis cerimoniais na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nós não teríamos mais a salvação, o perdão, através do simbolismo das leis cerimoniais, mas através do próprio Cristo, fazendo a paz. O próximo texto, Colossenses 2, verso 14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Mais uma vez, removeu inteiramente. Então nós vemos textos aqui do Novo Testamento falando que foi removido na cruz
Porque essas leis cerimoniais, elas eram prejudiciais, nos mostrando que nós precisávamos, além de nas cerimônias, né, ali nas leis cerimoniais, mostrar que nós seríamos perdoados pela morte de Cristo, mas também apontava que nós ainda não estávamos perdoados. Então eram prejudiciais no sentido, nós dependemos de Cristo vir e morrer por nós. E foi removido quando Cristo comprovou, pagou o preço da lei. A lei exigia. Então as leis cerimoniais mostravam e exigiam que para que pudesse haver a salvação, que era simbolizado pelo Cordeiro morto, precisava do Cordeiro, que é o Filho de Deus, o Cordeiro do mundo, morrer, e isso foi removido na cruz. Então como é que fica aí o verdadeiro ou falso, né? Com a morte de Cristo, o que ocorreu com a lei cerimonial? Continuaria em vigor? Não, deixou, porque não tinha porquê mais, né? Porque ela cumpriu o seu dever, então ela não continuaria mais em vigor. Segundo, seria cancelada? Verdadeiro. Essa lei nunca existiu? Falsa. Ela existiu sim. Essas leis, elas existiram. Elas estão aí escritas no Antigo Testamento, mostrando e apontando o seu cumprimento na morte de Cristo, como mostra o Novo Testamento. É interessante que existem leis criadas em vários países, entre o nosso também, leis que elas têm um cumprimento por um período. Leis marciais, leis em período de pandemia, leis em momentos de crise, né? Então, ela acabou aquela crise, a lei acaba. Ela tem uma data de validade, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela está apontando, ela tem um objetivo. Não é uma lei, eu vou pedir para o Justo me ajudar de novo, aquela palavra, Pétrios, como é que é? Lei de... É a lei que você não pode mudar, né? Meu Deus do céu, agora fugiu da cabeça. Fugiu da cabeça, né? Também é assim, né? Não sei o que Pétrea. As cláusulas pétreas são imutáveis, né? Ela cláusula só pode pétrea. mudar se for feita uma outra constituição, né? Elas são imutáveis, está ali no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, né? E então tem nós as leis de podemos... garantias fundamentais também, né? Que também é difícil de ser mudada. Então, e é nisso que a gente vê. Então, as leis, elas têm objetivo para um período, entendeu? Só que nós temos as leis que elas são imutáveis, que não mudam, que elas existem. Apesar de não serem escritas, elas sempre existiram. Ou você acha que o direito à vida passou a existir só quando foi votado a Constituição de 88 no Brasil? Não, a lei à vida ela já existia. Ela só foi escrita. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos, as leis morais, lá no Monte Sinai, quer dizer que só podia honrar o pai a partir dali? Quer dizer que só podia não matar as pessoas a partir dali? Não, essas leis já existiam. Deus ela só colocou no papel, ou numa pedra, no caso ali foi uma pedra, para que nós pudéssemos ter ela por escrito. Então nós podemos ver que foi cancelado as leis que tinham o objetivo para apontar, para mostrar o que ia acontecer e acontecer. Né? Existe, por exemplo, algumas leis que são criadas para casos de desastres, como de Brumadinho e outros mais, leis voltadas, quando aquilo resolveu, acabou, não tem mais o porquê existir aquilo ali. Né? Vamos para o próximo. A Bíblia nos ensina claramente, a última pergunta dessa primeira página, aí depois nós vamos virar, que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que dizer da lei dos 10 mandamentos lá em Êxodo 20, que eu acabei de falar, né? Mateus 5,17, vamos ver lá? Será que na cruz a lei dos 10 mandamentos também foi abolida? Mateus 5,17. Quem pode ler para nós? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha, então, aqui está bem claro o próprio Cristo falando. Eu não vim revogar a lei e os profetas. Espera aí. Mas se a lei cerimonial foi revogado na cruz,
que Jesus está dizendo aqui? Ele está separando as leis, os tipos de leis. Ele veio para cumprir. Eu gosto sempre de falar assim, é uma explicação bem simples para a gente tentar entender. Vamos colocar a resposta lá e eu faço a explicação. Então, não pensei que vinha o quê? Revogar a lei e os profetas. Lembrando que os escritos dos profetas têm o peso de lei também, né? São chamadas do povo dos profetas, a mando de Deus, para que o povo volte para os caminhos do Senhor. Eu gosto sempre de dizer assim da lei de trânsito, por exemplo. Alguns falam assim, olha, alguns dizem, pega esse texto, olha, Deus já cumpriu, então eu não preciso cumprir a lei. Aí eu falo assim, então, eu vou no trânsito andando com o carro, e aí o semáforo fecha, e a pessoa que está um pouco à frente, são duas mãos, um pouco à frente do lado esquerdo meu, ele para, ele cumpre a lei. Então, se ele cumpriu a lei, eu não preciso cumprir, eu vou passar direto. O fato de cumprir a lei não desobriga a nós cumprirmos a lei. Entendeu? A lei, o fato de um cumprir, apesar de nós entrarmos aqui no campo poderíamos entrar aqui no campo da discussão política, né? A lei, ela é tanto para o cidadão comum, como também para os políticos. Os políticos deveriam, pelo menos, cumprir a lei como nós. Entendeu? A lei é para eles também. Agora, falar assim, não, já cumpriu, eu não preciso, então eu posso dizer a mesma coisa, olha. Um exemplo, uma vez eu falei assim para uma pessoa, né, com todo respeito, com carinho para a pessoa começou a discutir comigo, não, Deus cumpriu, eu não preciso mais cumprir. Aí eu falei assim, aí eu chamei alguém, um rapaz, e falei assim, olha, vai lá, e ele era casado, essa pessoa, né, eu falei para ele, ó, vai lá e respeita a esposa dele, cumpre a lei de não tentar tomar a esposa dele. Aí o cara falou, tá certo. Eu falei assim, mas agora eu vou lá tomar a sua esposa. Que isso, pastor? O que você vai fazer? Eu falei, se ele cumpriu a lei, eu não preciso cumprir a lei. Porque a lei já foi cumprida. A lei já foi cumprida, então eu estou liberado. Trazendo para o campo espiritual, o fato de Deus cumprir a lei quer dizer que eu estou liberado de não praticar mais a lei? Eu posso estar liberado de fazer o que eu quiser? Então Deus não veio revogar a lei e os profetas. Vamos aí continuar. Quinta pergunta, virando a folha aí. Qual foi... Gente, é uma explicação bem simplesinha, tá? Essa minha aí, às vezes as duas pessoas... Nossa, pastor, mas é só para a gente tentar entender um pouquinho. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Agora nós temos a lei moral, João 15:10. Como é que Jesus ele agiu diante da lei moral? João 15:10 e Tiago 2:10-12. Quem pode ler? João 15, versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, a atitude de Jesus, ele guardou, né? Porque ele permanecia no Pai, e aquele que guarda permanece no amor com ele também. Então, uma forma de amor. A atitude de Jesus para com a lei era uma forma de amor. Continuando, vamos ler agora Tiago 2:10-12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Deixa eu passar aqui. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha, Jesus, Tiago aqui, falando sobre a lei, ele pega, das leis de Deus, ele pega dois para dar o exemplo, né? Ele fala, ó, se você faz isso, obedece a lei, mas desobedece essa, você também é culpado da outra. Eu gosto de falar que a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Dentro da nossa matemática, 10 menos 1 é igual a quanto? Igual a 9. Na matemática de Deus, nesse verso, diz que 10 menos 1 é igual a 0. Então, se você, vamos dizer assim, se você tem uma prova e você tem 10 questões
e você cola em uma questão, só uma. As outras 9 você fez por seus méritos, você fez e acertou. Mas a última questão você colou e o professor te pegou colando. Qual é a sua nota? 9? É 0. Por causa de um, você se torna culpado de todos, né? E Deus falou assim, não adianta você ser para mim 99,9% a dízima periódica. Ou você é comigo, 100%, ou você é contra mim. Quem não é comigo, é contra mim, né? Então, como é que fica a resposta? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Atitude de Jesus, ele mesmo guardava os mandamentos. E olha que ele era o autor dos mandamentos, né? Mas ele mesmo. É diferente muitas vezes do ser humano. O ser humano, ele cria a lei e ele acha que está acima da lei que ele criou. E a lei que Deus criou, ele mesmo obedece. E como prova disso, ele pagou o preço, morrendo na cruz por mim e por você, né? Então a atitude de Jesus foi guardar os mandamentos e permanecendo no amor do Pai. Vamos então à sexta pergunta, vamos relacionar sim ou não. A fé. Agora nós vamos lá atrás que nós estudamos, a salvação é pelas obras, é isso que nós estudamos? Quem me ajuda aí? A salvação é pelas obras, né? Quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu garanto a minha salvação. É isso que a gente aprendeu? Não. A salvação é pela graça. E isso vem pela fé. Eu aceitar que Cristo morreu no meu lugar e me salvou. A gente explicou isso algumas vezes. Aí a pergunta é, essa fé em Cristo que garante a minha salvação anula, me desobriga a seguir os mandamentos de Deus? Sim ou não? Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3, verso 31. Quem lê para nós? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. A lei, então, é anulada por causa da minha fé em Cristo, pela minha salvação, pela graça, porque o que me salva é a graça. Eu obedecer a lei ou não garante e nem me tira a salvação. O que me salva é a lei. Mas o fato de eu ter fé, o que me garante é a graça, desculpa, o que me garante é a graça. E o fato de eu ter fé e aceitar a graça de Deus, eu estou desobrigado, eu estou anulando a lei? Ele fala, não, de maneira nenhuma. A palavra é forte aí no original grego, né? Mas ele fala, antes confirmamos a lei. Então a resposta fica, não. A fé em Cristo não anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos. É um casamento. Você casa, ou quem aqui já é casado, ou já passou pelo casamento, você casa e você agora fala assim, olha, eu te amo. Você casou porque ama, né? Partimos do princípio que o casamento ocorre por causa de amor. E você ama. O amor podemos dizer que seja fé, né? Que você acredita que vai dar certo. E o amor é um sentimento que você acredita que vai dar certo conviver com aquela pessoa. E você, agora, o fato de eu te amar, eu estou desobrigado a fazer atos de obrigação, ou de lei, não é bem essa palavra, mas atos de respeito a você. Então eu posso sair com quem eu quiser, eu volto a hora que eu quiser, eu gasto meu dinheiro onde eu quiser, e aí tem alguns casais, me desculpa se alguém faz aqui, eu não concordo com isso, tá? Biblicamente também não é certo. Tem casais que o homem não sabe quanto a mulher ganha, nem a mulher sabe quanto o homem ganha. Isso é o maior erro. Isso é o maior erro. Não existe isso dentro do casamento. Então, a fé, o amor não anula a obrigatoriedade do respeito dentro do casal. E nas leis de Deus, a mesma coisa. Vamos à nossa sétima pergunta, penúltima pergunta, e vamos indo para o encerramento aí na conclusão. Vamos ler aí 3 textos aí, né? 1 João 2, verso 6, capítulo 5, verso 2 e 3, e Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, né? O que Jesus, então, espera dos seus seguidores? Ele veio, morreu, sofreu, morreu, ressuscitou e nos garantiu a salvação. O que ele espera de nós agora em relação a tudo isso daí? Vamos ao primeiro texto, 1 João 2, verso 6.
Aquele que Aquele, diz... Pode ler, Gilson. aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se você permanece com alguém, você deve andar como ele. Se você é um seguidor, seguidor quer dizer o quê? Que segue os passos. E Jesus, ele obedeceu ou desobedeceu? Então, próximo. Vamos aí em 1 João, capítulo 5, verso 2 e 3. Quem pode ler? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Eu quero me demorar um pouquinho mais aqui nesse ponto, que é interessante, né? Nisso conhecemos quem ama, porque aqueles que guardam os mandamentos. Como você sabe que alguém ama sua esposa ou seu esposo? Pela sua prática, né? Pelas suas obras, né? A pessoa diz que ama a esposa ou vice-versa, mas nunca anda junto, nunca fala bem do outro, sempre está longe. Então, a prática, as obras mostram isso, né? Não é as obras que determinam o amor determina as nossas obras. E olha que interessante, os mandamentos não são penosos. Olha, para mim, de coração, tem mandamento que é penoso. Nós estávamos brincando aqui no começo, né? Então, dentro da pandemia que nós estamos vivendo, de 9 horas, 10 horas da noite até as 6 horas da manhã não poder se socializar. Isso é um mandamento penoso para mim. É muito penoso. Eu gosto de socializar, quem me conhece sabe, né? Eu já coloquei, antes da pandemia, claro, antes da pandemia, né? Numa outra cidade que eu morei, uma vez nós tínhamos 70 pessoas dentro da minha casa, né? Fazendo uma noite pizzada, com açaí e tal. Eu gosto, eu e minha esposa. Minha esposa é doida igual eu, talvez até pior do que eu, né? Mas eu gosto. As leis são penosas, mas aí quando você pensa, olha, para que possa salvar vidas, ou para que eu possa proteger a minha esposa, proteger a minha filha, o meu filho, custa eu me segurar um pouco. A lei ela não é penosa quando nós colocamos o ingrediente do amor. Reparem que toda a pontualidade que Deus coloca aqui é o amor. E quando há amor, se a minha esposa, eu amo jogar bola, apesar de não estar podendo jogar bola agora, os meninos sabem aí do Gilson, até jogo com eles ali alguns dias da semana quando podia, né? E eu quase que eu sou o vovô deles lá, né? O mais velho deles lá, né? Não que eu seja tão velho assim, mas é o mais velho deles lá. E eu amo, mas se eu estiver indo para jogar bola, minha esposa fala assim, não tô bem, fica aqui comigo. Aí eu jogar bola, ficar em casa. Jogar bola, ficar em casa, né? O coração fala o quê? Fala a verdade. Do desejo pessoal. Jogar bola. Mas o amor a ela, a gente fala, não, vou ficar em casa. Aparentemente penoso, mas não é. E por isso que muita gente solteira fala, não vou casar nunca, pelo amor de Deus. Mais um enforcado que vai pro casamento, né? É que fala isso quem não casou, porque quem casou sabe que o sentimento, mesmo que pra frente venha desgastar, mas é um amor. E o relacionamento com Deus é baseado neste amor. Por isso que não se torna penoso os mandamentos de Deus para quem ama. O mandamento é penoso para quem não ama. Se você ama correr igual um louco, o radar é penoso para você. Mas se você ama a vida e não quer sofrer um acidente, você olha para o radar e fala assim, não tem por que eu cumprir, porque eu estou guardando a minha vida e de quem está comigo. Né? Último texto aí dessa pergunta, Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem... Tá disputada a leitura hoje. Pode bom, ler, né? pode ler, Jesus. É eu, Rafa. Pode ler, Rafa. De tudo que tenho ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, bem claro aqui, o sábio, né, escreveu o livro de Eclesiastes, Salomão, de tudo, você ouviu tudo que você está ouvindo na sua vida espiritual e tudo, a suma é amar a Deus, ter temor a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é uma prova do amor
que nós temos a ele, que isso é o dever de todo homem. Então a resposta fica, a suma é temer a Deus, guardar o quê? Os seus mandamentos, porque isto é o quê? Como Eclesiastes 12:13, dever de todo homem. E como nós vimos nos textos anteriores de 1 João, o discípulo amado, né? Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são penosos. Os mandamentos são penosos quando não há amor. Quando há amor, mesmo penoso se torna prazeroso por amor ao resultado que a gente espera, que a gente tem das pessoas envolvidas, né? Nossa última perguntinha, terminando nosso estudo. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Nós falamos de obediência, do amor, de que seguem a Jesus, que não é penoso. Mas será que tem benefício? O que o salmista nos diz lá em Salmo 19, versos 7 a 11? Quem lê para nós aí? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então o salmista está terminando aí falando a grande recompensa pela admoestação que as leis trazem. E eu gostei dos pontos aqui, mais doce que o mel. E ele coloca aqui, né, mais desejável do que ouro. Olha, a humanidade tem um quê com ouro, né? As alianças são de ouro, né? O comércio mundial é baseado no ouro ainda, né? Então, mais desejável do que o ouro depurado, é o ouro puro, perfeito ali, que não tem nenhuma mancha, né? E você vê que é a recompensa. Então, como é que fica a nossa resposta? Alegria, restauração e grande recompensa. Então, guardar as leis de Deus nos traz alegria, restaura a nossa vida e traz grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa. A lei, obedecer à lei não causa em mim o amor. Obedecer à lei de Deus não causa em mim a salvação. Obedecer à lei de Deus não me aproxima de Deus, mas é o resultado de eu já estar salvo. É o resultado de eu já estar amando. É o resultado de eu já estar em Cristo Jesus. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por já estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. E temos aí João 14, verso 15, Gálatas 2, 16 e Romanos capítulo 3, verso 31. Recapitulando então, leis, né, ou existem, né, na verdade, existem 4 tipos de leis na Bíblia. 4 tipos de leis na Bíblia. Quais são elas? Primeiro, civis. Segundo, cerimoniais. Terceiro, saúde. Essas leis, elas foram escritas por Moisés no livro de Levítico, Deuteronômio, que são as repetições das leis também, tem lá. Mas o 4º tipo de lei é uma lei diferente, a lei moral. Primeiro ponto que ela é diferente. As 3 primeiras escritas pela mão de Moisés. As leis morais, elas foram escritas pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra. Você vê isso lá em Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 5, um pouco antes, um pouco depois, você vê todo o contexto dessa história. Com o próprio dedo, Deus escreveu esta lei. Não quer dizer que a lei não existia antes. Ela só foi escrita para ser um parâmetro daquilo que já existia. Como nós explicamos, as cláusulas pétreas, elas não existiram a partir da Constituição de 88 no Brasil. Elas já existiam antes, elas só foram organizadas e colocadas ali de forma a ficarem bem mais claras, né? Continuando, né?
A lei cerimonial, nós vimos no começo, vigorou até quando? Até a morte de Cristo. Jesus seguiu os 10 mandamentos e a fé vimos que não anula a lei, o apóstolo Paulo fala, de maneira nenhuma. Antes o quê? A confirma. A obediência é o resultado da salvação e nós vimos que não é a causa da salvação. Então, a obediência é um resultado de eu já estou salvo, não porque eu quero ser salvo. Quem obedece para ser salvo, eu sempre digo isso nas minhas igrejas, onde eu prego, se você está vindo na igreja para ser salvo, fique em casa. Se você está lendo a Bíblia para ser salvo, fique em casa. Você deve ler a Bíblia, você deve procurar ir na igreja, você deve fazer as coisas por já ter aceito a salvação de Cristo. Você e eu que estamos aqui hoje, estudando essa parte do estudo hoje, e vocês já estão salvos. Todos aqui. Porque vocês aceitaram a Jesus. Vocês já aceitam Jesus como seu Salvador. O que precisa agora é deixar esse amor inundar o nosso ser e deixar transformar e começarmos a seguir os seus próprios passos, os passos de Cristo, na caminhada rumo à Canaã Celestial, pois o portão ele já abriu, que é a nossa salvação. Agora precisamos chegar até lá, demonstrando esse amor através da obediência aos mandamentos de Deus. Então, fazendo o nosso compromisso, né? Nós vimos lá que a lei cerimonial foi cravada na cruz. Você aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral, como nós explicamos? O xizinho aí, pode colocar. Você crê que Jesus está te guiando desde que nós começamos a estudar, e antes disso você percebe que Deus tem tocado a sua vida para que você possa conhecer toda a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Olha que maravilha esse texto, né? E aí, último, você gostaria a partir de hoje, com consequência de aceitar a Cristo como seu Salvador, começar a seguir os mandamentos de Deus na sua vida? Não para você, não, agora eu preciso mostrar para Deus que eu sou bom, não. Como resultado do amor, casou com Jesus. Jesus, eu vou fazer isso aqui porque eu amo você, você está pedindo, mas com o maior prazer. Eu vou deixar de jogar bola para ficar com você aqui. A partir de hoje você gostaria de seguir os mandamentos de Jesus? Então escreva o seu nome aí. E a data de hoje, 27/6/2021. Né? E no nosso último domingo, dessa primeira temporada, podemos dizer assim, né? Nós vamos ver as tentativas que o mundo tem feito para invalidar, alterar, substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. As tradições humanas estão acima das leis de Deus. Vamos ver isso um pouquinho mais domingo que vem. Então, no próximo estudo, vamos ver se essas tentativas elas têm autoridade ou autorização aprovada no autor da lei de mudarem. Se tem, se são válidos e qual deve ser a nossa atitude em relação a essas alterações às leis morais de Deus. Perguntas, dúvidas? É a primeira vez que nós estamos tocando essa questão nas leis de Deus, porque para nós é mais importante o que nós aprendemos antes, que é a graça, a salvação. As leis de Deus não têm a ver com salvação. As leis de Deus têm a ver com amor, como resultado. Nós estudamos, por isso que estudamos sobre a graça, estudamos sobre o santuário, o processo da salvação, o estado do homem, como vai ser o processo da salvação, o milênio, o que vai acontecer no céu, a volta, a restauração. E agora estamos vendo que tudo isso nos deve levar a um resultado de que eu aceitei e amo a Cristo Jesus. Tema é um tema interessante, importantíssimo, né? Porque muitos falam que a lei de Deus, né? Até confundem, fala que a lei de Deus foi abolida após a morte de Jesus, né? E aí, conforme os estudos que nós estamos tendo hoje, a gente está vendo que não foi essas leis que foram abolidas, né? O Rafael colocou aqui, né? Tranquilo. A Cláudia foi excelente, escreve logo. Deus seja louvado por isso, a gente agradece. Espero que seja, não fazer nada. Eu tô aqui levando umas colheradas de pau da Alice aqui, ó. Por isso que eu não liguei a câmera e nem tô falando nada, mas foi excelente, sim. A gente estuda muito sobre lei, né? É o nosso dia a dia da faculdade, mas é a primeira vez que eu estudei sobre as leis de Deus e eu achei muito interessante. O pastor explicou de uma forma bem simples e clara. Deus seja louvado. Vamos botar ela para participar mais aí, ó.
Ela sempre participa, por isso que eu deixo a câmera fechada. Vem mamar, volta, vem mamar e Ah, volta. tá Então não dá pra ficar certo. ligando e desligando, né? Gente, mas ó, a lei não é um bicho de sete cabeças. É que nós, seres humanos, automaticamente por causa do pecado, nós não gostamos de obedecer leis. Achamos que estamos sendo ficados de maneira restrita, estamos restringindo a liberdade. Eu posso dar um exemplo da minha vida, depois os Gilson, outros quiserem falar aí. Eu sou filho de pastor, né? Vivi a minha vida toda em sociedade cristã, cresci em escolas cristãs, em meio de igreja, não sabia, não vivi a minha infância, adolescência, juventude, eu não vivi fora do vínculo, da bolha de cristãos, né? E o dia que eu fui para o internato, lá eu não era filho de pastor, lá eu era um aluno como qualquer outro, ninguém me olhava assim, o filho de pastor, não sei o quê. E lá eu tive a liberdade que muitos pregam por aí, né? Eu senti a falsa liberdade, vou colocar esse termo, né? Eu falei assim, agora eu tô livre, posso fazer o que eu quiser, né? Porque não tem agora ninguém lá me vigiando, não tem isso. Então, às vezes, hoje eu analiso, eu vejo que eu guardava as leis por medo, né? E eu estava guardando de maneira errada. Tanto que quando eu tive a primeira oportunidade, eu comecei a fazer as coisas erradas. Infelizmente, eu não tenho orgulho disso. Em 5 anos e meio de internato, eu fui expulso 5 vezes do internato, entendeu? Eu fui expulso da faculdade de teologia, eu fui convidado a não ser pastor, entendeu? Eu não tenho orgulho disso aí, foi porque... você tá rindo, né, Rafael? Tá achando graça aí, né? Gente, a gente tá bem ainda, hein? Não fomos expulsos nenhuma vez. É, e, e aí eu aprendi, porque a liberdade, a liberdade que eu tive, a falsa liberdade, na verdade ela me privou mais. Eu tive mais privações, eu tive mais dificuldades, eu tive menos liberdade. Quando nós seguimos a lei de Deus, porque Deus não quer nos polir, Deus quer nos proteger. E quando eu entendi o amor de Deus, eu comecei a entender que obedecer às leis de Deus não era porque meu pai estava vendo, não é porque a igreja estava vendo. Eu comecei a entender que era porque Deus me amava e aquilo era um resultado. O que Deus fez na minha vida, eu posso aqui passar uma madrugada, fazer uma vigília, passar até uma semana contando. Até a gente estava brigando ali no começo, a gente não é tão velho, né? Não somos tão velhos, somos novos ainda. Mas Deus me deu muita experiência de vida por causa das escolhas erradas que eu fiz. Mas Deus nunca me abandonou. E esse amor, eu pude perceber e falei assim, não tenho. Alguém chega para mim assim, nossa, pastor, tenho dificuldade de fazer isso. Ai, é tão difícil essa lei aqui. Eu falei, gente, como é que pode ser difícil? Olha o que Jesus fez lá na cruz. Ele suou sangue lá no Getsemane. Adão e Eva não conseguiram suportar o pecado, ele suportou por nós. Então, o que é isso? O que é? Não é nada. Não é nada. Entendeu? Então, por isso que eu falo, eu brinquei lá do futebol. O que é jogar o futebol uma noite, deixar de jogar o futebol uma noite para ficar com a minha esposa? O que é deixar de fazer uma coisa para ficar com Deus? Eu troco qualquer coisa deste mundo para ficar com Deus no final. E eu aprendi isso da pior maneira, que a falsa liberdade, na verdade, ela que nos faz o polimento, ela que nos restringe mais, ao invés de trazer a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, ela traz dentro da lei. E a falsa liberdade, ela traz fora da lei. Né? Gil, você ia falar? Sim, pastor. Assim como o senhor falou que a lei ela está ali, ela nos protege, assim também como nós se descumprirmos, né, como nós aprendemos do estudo passado, nós iremos ter que se apresentar em um juízo, né, irá ter a punição. Ela é uma lei, a lei de Deus é uma lei de amor e até mesmo de proteção. Assim como também a lei civil, ela também é uma lei de proteção. Quando nós vimos ali uma lei de trânsito e ela fala que naquele local, naquela situação, você não pode andar mais que 40 por hora, porque ali existe uma condição, ou seja, ali deve ter ali crianças que vai passar a uma travessia. Então, a partir do momento que tomamos a decisão de infringir essa lei, também estamos sabendo desde já que nós iremos responder por essa mesma lei, né? Ela é uma lei de amor, sim, mas ela também é uma lei de proteção e também essa mesma lei que será
imposta para nós no eventual julgamento de uma infração dessa que nós cometermos, né? É isso mesmo. Gente, Deus abençoe a todos. Alguém mais quer contribuir? A gente vai terminar. A Leninha vai entregar depois um livro. Pode mostrar o livro aí para cada um de vocês. Falando sobre Em Busca da Esperança, né? E a temática aí, como vocês podem ver na foto, é uma boia, né? A esperança é uma boia neste mundo que a gente vive, né? A gente está sufocado. E nada melhor quando você está quase morrendo afogando, ficar numa boia ali, livre. E a esperança, Deus nos mostra essa esperança de vivemos neste mundo de dor e sofrimento aqui, tá? Então tá aí o livrinho. Depois vocês peguem aí com a Leninha. A Leninha vai dar um jeito de chegar em todo mundo aí, tá bom? Vamos orar então? E depois da oração, quem quiser fazer uma pergunta, ficar aí, estamos à disposição. Santo Deus, Pai querido, obrigado mais uma vez, Senhor, por esse estudo, pelo aprofundamento da Tua Palavra. Senhor, falamos aqui sobre leis, as leis que existem, cerimoniais, saúde, civis e moral, mas que nós possamos realmente ver a lei como resultado daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, que nós possamos aceitar o Senhor como nosso Salvador, que possamos sentir o seu amor, que possa brotar em nós o amor por Ti, e a lei seja consequência do nosso relacionamento, da nossa comunhão contigo. Que nós possamos ver aquilo que é penoso para o mundo, nós possamos ver como consequência do amor do Senhor a cada um de nós. Abençoa cada um de nós, nos dê a Tua paz, proteja cada família aqui que está nos assistindo, está conosco aqui estudando, e que nós possamos, Senhor, com a certeza da salvação, demonstrar, seguir os Seus passos, demonstrando o amor, obedecendo e guardando os Teus mandamentos. Fique conosco, nos abençoe e nos guarde, é o que pedimos por Jesus. Amém. Boa noite, Deus abençoe a todos.